pessoal, tudo bem? Vamos retomar o que aprendemos? Nós já vimos que as plantas são importantes para a nossa alimentação, que as cores nos indicam quais as vitaminas elas possuem e também vimos alguns problemas ligados à má alimentação. Vimos a obesidade, a desnutrição e a falta de vitamina. Hoje nós vamos conhecer uma outra função das plantas, as plantas usadas como plantas medicinais. As plantas que curam. Algumas plantas, além de nos alimentar e manter o nosso corpo saudável, foram criadas por Deus para curar e prevenir doenças. Essas plantas são chamadas de plantas medicinais. Desde os primórdios, lá muito antigamente, o homem já tinha esse conhecimento. Eles não usavam medicamentos como nós usamos, que a gente vai à farmácia e compra o remédio. Eles tiravam esses medicamentos da natureza. Todos os tratamentos eram feitos a partir das plantas. Então hoje nós vamos conhecer algumas plantas. Eu estou aqui no jardim da minha vizinha, que trabalha com isso. Então ela conhece tudo sobre plantas e ela tem um monte de plantinhas na casa dela. Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente grita: Vilma, tem uma plantinha para fazer isso? Tem uma plantinha para aquilo? E a Vilma sempre nos socorre. E hoje ela me socorreu com uma aula para eu apresentar para vocês. Vocês se lembram dos 3 reis magos e dos presentes que eles levaram para Jesus? Ouro, incenso e mirra? Mirra é esta plantinha aqui. Dela era extraído um óleo muito perfumado. Temos sálvia, boldo. Este é um tipo de boldo e este é outro. Guiné. Vejam quantas plantas a gente tem aqui. Isso é só uma pequena amostra. Essa é a cavalinha ou cana do brejo. É um caule. Essa é a melissa, também chamada de erva cidreira, que todo mundo confunde com esta folhinha aqui, que é o capim cidreira. Observe como é completamente diferente. O capim cidreira também é conhecido como capim santo, capim limão. Esta daqui é a alfazema, ela é muito perfumada. Essa é a babosa. Ela é uma suculenta, tem a folha gordinha. E ela é muito usada para cabelo, para deixar o cabelo hidratado, para tratar a queimadura. Às vezes eu me machuco lá na cozinha, dou uma sapecada, aí eu pego um pedacinho de babosa, coloco ali, rapidinho sara. Aqui nós temos o alecrim. O alecrim é muito usado também na gastronomia, para tempero. Muitos deles são usados como tempero, como alimento e também como planta medicinal. Esse aqui é a hortelã. É aquela que a gente conhece, que a gente compra no supermercado, na feira. Mas gravando essa aula, eu descobri uma coisa muito interessante. Esse aqui é o hortelã-pimenta. Ele tem um aroma e um sabor muito mais acentuado, muito mais forte que o hortelã que a gente conhece, aquele da folha redondinha. E nós usamos várias partes das plantas. Aqui nós temos no geral folhas, mas são usados flores como a camomila. A gente também tem a erva doce, que é uma sementinha. Tem o gengibre, a bardana, que também são usados como plantas medicinais. Uma curiosidade, a gente costuma falar: vou tomar um chá de hortelã. Não é chá, isso é uma infusão. E tem um jeito certo de fazer, você sabia? A gente não pode colocar isso na água fervendo. A gente ferve a água, espera um pouquinho, ela não pode estar com a bolhona. E eu vou mostrar direitinho para você como fazer. A gente encontra no mercado os saquinhos, né, para preparar essas infusões. Mas vou dizer para você, não é tão saboroso quanto você pegar. No caso, esse aqui é o capim cidreira. Não é tão saboroso quanto você pegar a folha fresquinha e preparar a sua infusão. É muito mais saboroso e muito mais perfumado. É uma pena que a aula não tenha cheiro,
porque se vocês pudessem sentir os aromas de cada uma dessas folhinhas, é maravilhoso. Para preparar essa aula, eu li algumas coisas desses 2 livros. Por quê? Porque as plantas medicinais, elas funcionam como remédio e a gente não pode usar indiscriminadamente. Olha aqui que lindo o livro e tem as informações. Por exemplo, esse aqui fala do chá de camomila e diz para que ele é bom. E uma coisa interessante, uma vez a minha filha ficou conversando no sol e teve uma insolação. Insolação é uma queimadura de sol mais forte e ela ficou parecendo um pimentão. Sabe o que aliviou a dor e tirou aquela sensação de ardor, de queimando, de ardendo? Um chá bem forte de camomila que a gente colocou para gelar e depois fazia compressa. Em vez de passar pomada, né, de medicamento mais forte, a gente usou uma forma mais natural de tratar, menos agressiva para o nosso corpo. No nosso livro, nós vimos que tem uma historinha do Paulo, uma historinha. O Paulo estava com catapora e estava sentindo muita coceira. Então a sua mãe o levou ao médico e, para aliviar o incômodo, o médico prescreveu um banho com chá feito de folhas de sabugueiro. E uma coisa que é muito importante, a gente não pode sair colhendo folhinhas e querendo fazer um chazinho, passar na pele, porque existem plantas que são tóxicas para a nossa saúde. Então você não pode usar sem orientação. No caso, aqui, todas essas, a Vilma, minha vizinha, que dá aula sobre isso, ela entende muito do assunto. Orientou. E quando a gente precisa, a gente pergunta para ela porque ela sabe. Então, não pegue folha do jardim para fazer um chazinho, tá bom? Se você quiser, você pode ter uma hortinha na sua casa e aí você compra a mudinha da planta e faz uma horta. É gostoso, é muito mais gostoso você tomar um chazinho feito com hortelã fresco do que o hortelã da caixinha, tá bom? Mas lembre-se, não pegue folhinhas por aí para fazer chá, tá bom? Pode ser muito perigoso. O verdadeiro chá, Camellia sinensis. Quando eu estava mostrando as plantinhas para vocês, as plantas medicinais, eu comentei que chá é diferente de infusão, que aqui no Brasil a gente chama tudo de chá, mas nem tudo é chá. Esse aqui, tá, que é o chá verde, ele é derivado de uma planta que chama Camellia sinensis. Dela é feito o chá branco, o chá verde, o chá preto, o chá amarelo, o chá vermelho, o banchá, o matcha e o oolong. Tudo depende de que parte da planta foi utilizada e que parte da vida da planta isso acontecia. Tá? Então, esses são os que são chamados chás, mas isso é só uma curiosidade. O que a gente usa com as plantas medicinais são infusões. A indústria farmacêutica é responsável por produzir os medicamentos e muitos deles são feitos a partir dos princípios curativos das plantas. Queria mostrar para vocês. Esse aqui é o óleo extraído da planta. É uma forma dela ser usada, tá? Esse, por exemplo, é o óleo de lavanda. Isso aqui, gente, pena que não dá para vocês sentirem o aroma. É uma delícia. E a lavanda tem o poder calmante. Então, às vezes, eu tô meio estressadinho, eu vou lá e... uma delícia. Também pode ser usado, tá? Aqui, olha. Esse é um creme preparado à base de planta. De uma planta chamada guaçatonga. Ele é bom para tirar o inchaço das pernas. Então, por isso, quando a gente compra um remédio, ele já está na dosagem certa. Quando a gente faz uma infusão, ela não tem o mesmo nível de acerto, tá? Um chá, ele vai ajudar, mas ele não vai ser tão eficaz quanto a dose de um medicamento preparado muitas vezes, tá? Então, hoje eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz uma infusão, tá bom? Para preparar uma infusão, eu preciso
de água quente. Lembra que eu disse que ela não podia estar fervendo com bolhona? Eu já tirei do fogo e pus no bule. Eu adoro esse chá aqui, esse vermelhinho, que se chama hibisco. Ele é muito bom para... Dizem que é bom para emagrecer, né? Ele ajuda no controle de pressão. E aí eu vou colocar o hibisco aqui dentro e vou dar uma misturadinha e vou tampar. Uma infusão, ela precisa ficar ali descansando de 2 a 3 minutos mais ou menos, tá bom? Para que ela a planta possa liberar as suas propriedades ativas. Se você ferve, você já estraga o efeito da planta, tá? Então, ela precisa ficar aqui quietinha, principalmente em flores e folhas. Quando é raiz e casca, aí já tem outras formas de preparo, né? Mas folha e flor, semente, que nem erva doce, né? Que é a sementinha, a gente faz assim e deixa quietinho. Bom, agora a minha infusão já descansou, a gente vai poder tomar um chazinho. Olha que linda a cor desse chá. O ideal é que os chás medicinais sejam tomados sem açúcar, tá? Se você é curioso que nem eu, você vai poder fazer uma pesquisa. O nosso livro traz aqui, né, uma lista de plantas e você pode pesquisar essas ou alguma outra que você goste na sua casa, né? Às vezes em casa a gente tem um hábito. A minha filha, por exemplo, ama chá de erva doce. Ela toma quase todo dia chá de erva doce. E ela nem tá aqui nessa lista. Mas aí você pode pesquisar com a sua família o nome da planta, que parte da planta é utilizada. Aqui no chá de hibisco é a flor. E aí você pode compartilhar com a sua professora e com seus colegas na live de quarta-feira. A gente pode dividir o conhecimento. É sempre bom aprender coisas novas, né? E na volta das férias, nós teremos bastante coisa para aprender. Divirta-se, descanse. Essas férias serão diferentes, você ficará em casa, mas aproveite para ler, para estudar a tabuada e para descobrir coisas novas, tá bom? Um beijo e boas férias! Eu vou ficando por aqui e tomando meu chá. Quer dizer, a minha infusão. Tá uma delícia, quentinho. Esta daqui é a alfazema. Ela é muito perfumada. A babosa. E o cachorro latiu. Ele tá aí, ó, faz um tempo. Olha pra trás, olha como ele tá. Ele tá assim, ó, na janela. Que lindo. Que lindo. Vamos lá. Vamos falar da babosa de novo.